Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. E não somente ler, mas que nós possamos aplicar ao nosso dia a dia. E que dentro de pouco tempo poderemos olhar para o céu e dizer: esse é o Deus das quais nós adoramos. Que eu possa falar não de mim mesmo, que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Ellen G. White menciona Vida em Ensino, página 110, Primeiros Escritos, página 41, sobre a volta de Jesus e por onde será a volta de Jesus. Nós conhecemos pela constelação de Órions, ou pela nebulosa de Órions. Se nós pudéssemos hoje viajar à velocidade da luz a 300 mil km por segundo, daqui até a nebulosa de Órions, levaríamos 1.600 anos. Se nós pudéssemos viajar à velocidade das sondas New Horizonte, ou as sondas Voyager a uma velocidade de 64 mil km por hora, levaríamos 800 mil gerações para que nós pudéssemos chegar até a constelação de Órions, ou a nebulosa de Órions. Quantas pessoas aqui já fez ao longo da sua vida? E isso comigo já aconteceu. Algum momento da minha vida eu estava em um lugar no sítio, à noite, no mato. Você olha para o céu e aparentemente não há espaço entre uma estrela e outra. De tantas estrelas que tem no espaço. Se eu dissesse aqui para vocês hoje, a distância entre uma estrela e a outra é tão grande que nós talvez não acreditaríamos. Dados atualizados. Estou dizendo isso para vocês para que nós possamos ter uma pequena noção do universo. Por exemplo, o Sol, ele é uma estrela de quinta grandeza da nossa galáxia, a Via Láctea. O Sol, ele é nada mais nada menos que 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. E por sua vez, a maior estrela hoje, descoberta pelo homem, dada ao nome de Scott, da constelação Escorpião, é 5 bilhões de vezes maior que o Sol, que é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. Por que estou dizendo isso? Porque eu quero falar a vocês, já conhecemos uma vida inteira, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre esse Deus. E o tema é Pensando no Céu. E pensando no céu, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 2, versículo 9. Este versículo vamos ler agora, e no final também leremos novamente. 1 Coríntios 2, versículo 9. E assim diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O autor desse livro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, houve um momento na vida dele de perseguidor, ele passou a perseguido. Era um homem poderoso, era membro dos membros, era respeitado pelos principais da sua época. Este homem, quando perseguia os cristãos, acreditando piamente que o que ele fazia era correto, ele consentia a morte do primeiro diácono da igreja primitiva. Agora passou a ser perseguido. Precisou haver um encontro pessoal, peculiar com Deus. A partir de então, esse homem passou por uma vida de comunhão com Deus, sendo perseguido. Tentaram matar algumas vezes, mas os seus últimos 2 anos de Paulo, ele viveu em uma casa alugada em Roma, onde havia o seu lar, 24 horas por dia, um soldado romano. E ele pressentia que o fim está próximo. Em livro de João 14, de 1 a 3, nos diz: muitas coisas que conhecemos nesta vida um dia terão fim. Jesus proclamou o céu como lugar real. Promessa feita ali em João 14, de 1 a 3, onde diz: não se turbe o vosso
credes em Deus, credes também em mim. Ele vai mais adiante e diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Foi a promessa que ele fez naquele momento aos discípulos. Eles estavam tristes após 3 anos e meio caminhando com ele, o mestre dos mestres, o Criador do universo. Eles estavam prestes ali, do Monte das Oliveiras, de Jerusalém. Ele estava ali naquele momento para se distanciar daqueles que viveram essa terra e escolheu para que desse continuidade à missão das quais Jesus começou nessa terra, quando ele disse para todos, inclusive nós hoje: ide e pregai o Evangelho. Mas por que é tão importante pensar no céu? Pensar no céu para você recordar de pessoas que você ama, que já descansaram no Senhor. Se eu fizesse aqui uma pergunta nessa noite: você já perdeu alguém que você ama? Você tem esperança de rever estas pessoas? É claro que você diria que sim. Às vezes Deus permite que algumas tragédias acontecem na nossa vida para que nós possamos tomar a posição firme de estar ao lado de Jesus, porque quando Jesus voltar, veremos pessoas que amávamos, pessoas que sonhavam ver Jesus voltar em suas gerações, descansarem e não viram Jesus voltar. Se você acha que você tem sofrimento e dor nessa terra, imagine nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando perderam o seu primeiro filho sendo assassinado. Quantos anos viveram Adão e Eva? Quantos anos carregaram consigo o peso da consciência e da dor de haver não ouvido a voz de Deus lá no jardim do Éden ainda? Quanto tempo Ellen White disse que eles saíam do seu lugar e eles iam até a entrada da porta do jardim do Éden, onde havia um anjo guardando para que ninguém pudesse entrar no jardim do Éden, até que houve um momento em que ele retirou o jardim do Éden da terra. É muito sofrimento e dor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, é um texto comum para nós, adventistas. No sétimo dia diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Joga por terra o que muitas pessoas dizem, que quando Jesus vier, algumas pessoas serão tiradas da terra, outras não. Aqui está falando de Jesus vier com grande brado, com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo, os que descansam, ressuscitarão primeiro. É assim que a Bíblia vem nos dizendo. E ele segue adiante: depois nós, do que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. O que joga por terra também que muitas outras pessoas, muitas outras denominações pregam até hoje, que o Velho Testamento foi abolido. Se o Velho Testamento foi abolido após o milênio, precisa de acontecer uma profecia que está em Zacarias 14, versículo 4, está no Velho Testamento. Se o Velho Testamento fosse abolido, então esse versículo jamais seria cumprido, que diz que após o milênio Jesus virá. Ellen White, no Grande Conflito, menciona que haverá um lugar especial no Monte das Oliveiras, porque agora Jesus virá e nós vamos encontrar com ele nos ares. Mas após o milênio, Zacarias 14, versículo 4, diz que Ellen White menciona que haverá um lugar especial preparado ali no Monte das Oliveiras, onde Jesus vai colocar os pés, e o Monte das Oliveiras vai se tornar uma imensa planície. E dali, Ellen White diz: Jesus governará todo o universo. Pensar no céu te afastará da vida carnal. Quando nós vivemos uma vida de comunhão com Deus, continuaremos sendo pecadores, porque Romanos 3,23 diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 diz: não existe um justo sequer, mas o Criador do universo está dizendo: buscai a santidade, porque eu sou santo. Buscai a perfeição, porque eu sou santo. Não viveremos nessa vida uma vida de santidade.
Mas quando nós vivemos uma vida de comunhão com Deus, assim como a Maria Madalena, ela ouvira falar de um suposto Jesus que curava, que pregava, que ressuscitava, mas ela não havia dado muito ouvidos. Até que um dia a Bíblia menciona que uma turba enfurecida, escribas, fariseus, doutores da lei, arrastaram aquela mulher e trouxeram terra aos pés de Jesus, apontaram o dedo para Jesus e disseram: a lei de Moisés diz que tal pessoa deve ser apedrejada, deve ser morta, e vós, o que diz? Apontaram para Jesus falando meias verdades, porque a lei de Moisés também dizia que para haver adultério era necessário haver um homem e uma mulher. E quando o Velho Testamento se pegava uma pessoa em adultério, levavam para fora da cidade, aterravam a pessoa até a cintura, e os primeiros que pegaram e pecaram deveriam ser os primeiros a tirar a pedra, porque se eles tivessem falado certo, tudo bem, mas se eles tivessem dando um mau testemunho, a maldição recairia sobre aquelas pessoas, igual fizeram no Estevão, o primeiro diácono da igreja primitiva. A Bíblia toda nos emociona, mas quando eu leio a história de José, pouco antes dele dizer para os irmãos: eu sou José, o irmão de vocês, me emociona muito. Quando eu leio a história de Estevão, pouco antes de ser apedrejado, ele olha para o céu e ele diz, ele faz uma excursão que então os nossos primeiros pais de Adão e Eva até aquele momento, porque ele estava sendo condenado, porque era um homem cheio do Espírito Santo, e as pessoas tinham inveja dele, era um homem guiado pelo Espírito Santo, e Deus permitia que esse homem fosse apedrejado. Deus permitia que seu primo João Batista fosse decapitado. Deus permitiu que tantas outras pessoas, dos 12 apóstolos, só João morreu de morte natural, todos os outros foram assassinados. O que nos conforta a esperança de ver Jesus voltar, para que toda essa maldade seja exterminada. Quantas pessoas, hoje acabei de vir de um hospital, ontem completou um mês que a tia Cida Procopio, de Ariporã, uma das filhas da igreja, veio para fazer uma cirurgia. Ela ganhou alta hoje pela manhã, vai ficar mais uns 10 dias em um apartamento perto do hospital em Piauí. Para que se ela tiver um pouco melhor, pegar um avião para Ariporã. A gente observa as pessoas que trabalharam a vida inteira dentro da igreja. O peso da idade chega para todas elas, inclusive chegará para nós um dia. Assim, quando um dia eu olhei para meu pai e fiz alguns questionamentos a ele, eu olhava a ele e via aquele homem que foi o meu herói, fraco, debilitado, e Deus permitira que ele descansasse por 5 anos e meio. E assim, a galeria de heróis da fé de Hebreus 11, homens e mulheres que a Bíblia menciona lá embaixo, das quais o mundo não era digno deles, que aqui nós vemos agora. Pensar nas coisas que são de cima e não pensar nas coisas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aqui está dizendo Colossenses 3, versículo 2 a 5: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão vil, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Maria Madalena, depois de ter aquele encontro pessoal com Jesus, aqueles homens criticaram, apontaram o dedo para Jesus e disseram que ela era pecadora. A Bíblia menciona que lentamente Jesus, então, ele se inclina ao solo e começa a escrever o nome de cada uma daquelas pessoas, os pecados que elas vinham cometendo. A Bíblia diz que pedras começam a cair ao solo. Lentamente aquelas pessoas vão se retirando. Houve um momento então que Jesus olha para Maria Madalena, ela está ali aos pés de Jesus. Eu fico tento imaginar a cena. Ela sequer olha para Jesus. Teve um momento que Jesus pega na mão dela, porque ele diz: olhe para mim. Então eu tento imaginar a cena dela olhando para Jesus, e ele diz: filha, onde estão
eu te condeno. E ele disse: vai, o próprio Jesus disse que ele veio para buscar e salvar o que havia perdido, e não para condenar ninguém. Teve um momento que os endemoniados de Gadara disseram a Jesus: o Senhor vem para nos condenar antes do tempo. Jesus estava demonstrando uma lição. E essa semana passou a Lisbeth falando sobre pregar o Evangelho aos gentios. O poço que eu já preguei esse sermão na igreja de vocês, ali em Jesus, no poço com a samaritana. Gentios não conversavam com os judeus, não conversavam com os gentios, os judeus não conversavam com os samaritanos. Então Jesus precisava de conversar com aquela mulher, e era meio-dia, era a hora mais escaldante daquele momento, naquela região. E se Jesus conversasse com aquela mulher samaritana e os apóstolos, os seguidores de Jesus ao lado, eles não entenderiam, criticariam Jesus. Então Jesus pede que eles vão até a vila mais próxima comprar mantimento. Então Jesus começa a conversar com aquela mulher. O Evangelho precisava alcançar aquela pessoa. Pensar no céu ajudará você a perseverar e honrar os seus compromissos, assim como Maria Madalena. Então Jesus, depois de fazer aquele milagre, Jesus foi convidado para um jantar na casa do Simão Curtidor. O livro escrito pelo pastor Morris Bendeu, como Jesus tratava as pessoas, do capítulo 4 ao capítulo 5, se não me falha a memória. O pastor Morris Bendeu disse que aquele Simão Curtidor, quando Jesus estava na sua casa, juntamente com as pessoas para o jantar, porque Jesus havia curado ele de uma lepra. Quando menos ninguém esperava, dentro das portas da casa daquele homem, a mulher chamada Maria Madalena. A Bíblia menciona que ele tinha esse pensamento: se esse for Jesus, não permitiria que essa mulher adentrasse aqui, essa pecadora. E o relato de Morris Bendel, como Jesus tratava as pessoas, diz que Maria Madalena era sobrinha de Simão. E ele vai mais além. Quando eu li esse livro do Pedrinho em português, fez teologia comigo, eu olhei novamente para saber como ele tinha aquela informação, publicada pela Casa Publicadora Brasileira. Diz que o próprio tio levou a sobrinha para aquela vida difícil. Então, depois de um tempo, ela ficou mal falada. Ela foi para uma cidade chamada Magdala. Por isso, Maria Madalena, ou seja, o tio fez com que Maria Madalena se tornasse. Pensar no céu ajudará você a perseverar e a honrar os seus compromissos. Aqui em 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo já ali 2 últimos anos vivendo naquela casa alugada em Roma. O livro de Atos, lá no final, fala sobre isso. 2 anos ali, ele estava pressentindo que a morte estava se aproximando. Paulo sabia que seria decapitado, então ele escreve 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira com a minha fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada ao Senhor. Ele disse: reto juiz, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos também que amarem a sua vida, a todos que perseverarem, a todos que passarem uma vida em comunhão com Deus, vivendo nessa terra, mas pensando no céu. Pensar no céu é importante porque fará lembrar, pensar no céu, lembrará você de onde investir. Tem talento, tesouro. Você tem 24 horas por dia. Será que ao menos 10 minutos pela manhã e ao menos 10 minutos pela noite você tira um tempo para estudar a lição, para ler uma meditação, para orar pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos netos? Você tem que dar pelo menos isso, que é muito pouco. 24 horas, 10% de 24 horas, daria 2 horas e 40 minutos. Será que quando você trabalha no ambiente de trabalho, você tem pensado em Deus, falado com Deus, conversado com Jesus? São Mateus, o livro de Mateus 6, 19, 21 diz: não junteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde ladrões miram e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu,
onde nem a traça e nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões dominam e não roubam, porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Porque é importante pensar no céu. Pensar no céu e suas recompensas moldará a minha prioridade, as minhas prioridades nessa terra. Mateus 19, versículo 21 disse Jesus: se queres ser perfeito, porque o jovem rico vai a Jesus e pergunta: mestre, o que eu preciso para ser salvo? Jesus disse: guardar os mandamentos. Sorridente, diante de Jesus, ele diz: mestre, faz isso, eu faço. Então Jesus diz: vai então, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue. O que Jesus está querendo dizer com isso? Porque você trabalha uma vida inteira, você poupa dinheiro, você investe dinheiro, porque você pensa no seu futuro, no futuro da esposa, ou a esposa pensa no futuro do esposo, dos filhos, dos netos. É errado? Não! Nós vivemos num lugar que é muito calor. Eu vi os dados antes de ontem. Em 20 anos mais, até 2043, a temperatura média em Cuiabá e Várzea Grande será de 50 graus. A temperatura média. Porque esses dias tem dado 43, 44, 45, com a sensação de 47 graus. Mas nós precisamos de pensar em algo mais. Nós precisamos ter a certeza da salvação. Mas aí tem muitas pessoas, eu conheço pessoas aqui que eu convivo, eu trabalho no ramo imobiliário também agora. Eu conheço pessoas que ganham bastante dinheiro, mas eles não compram nada, eles só querem vender. Tem um amigo meu, o Milton, na concessionária Yamaha, não tem problema em dizer. É tão bom quando uma pessoa chega para você e fala: olha, você me inspirou. Um dos anciões da central de Várzea Grande, o Gustavo, ele que me convida sempre para pegar dia 15 o prédio da central de Várzea Grande, que eu pertenço à central de Várzea Grande, e lá estarei pregando. Ele disse um dia para mim: eu comecei mais uma faculdade, porque você não para, você continua estudando, você tem redes sociais, você posta coisas que muitas das vezes seus amigos ao redor, eles acompanham todos os seus passos, mas eles não curtem, mas eles não falam nada, mas sem saber você está inspirando pessoas. Agora tem uma escolha: você pode estar inspirando pessoas para fazer o bem, ou pessoas para estar fazendo o que é errado. O Milton da concessionária Yamaha me disse: você me falou uma verdade uma vez. Ele aí acabou de pagar a pensão do filho, 18 anos, tem uma moto grande, eu vou pagar por mês, e eu quero comprar uma casa. Você me falou várias vezes: eu gasto muito dinheiro, eu tenho muito com cerveja, essas coisas, eu quero investir no meu dinheiro. Então agora ele comprou a casa que é do gerente Mauro da funcionária Yamaha de Várzea Grande. Vai pagar em muitos anos, mas é dele. O ancião da central Gustavo de Smart, comecei a fazer uma nova faculdade. É tão gostoso quando você, sem querer, sem saber também, você está motivando outras pessoas, você está inspirando outras pessoas. E aqui então você observa pessoas que gastam todo o dinheiro à toa. Não significa que você tem que ganhar tudo e dar tudo para as pessoas, porque tem pessoas dentro da nossa igreja que precisam de um pãozinho na vida para que ela possa dar com as próprias pernas. Mas existem pessoas dentro da igreja que precisam ser empurradas a vida inteira. Se você parar de apoiá-la, ainda vai criticar e vai continuar no mesmo lugar. A Bíblia menciona, quando nós lemos o livro de Jó, quando ele ajudava uma pessoa, poderia ajudar alguém, ele fazia um raio-x da vida da pessoa para saber se a pessoa era digna de receber aquela ajuda ou não. É preciso tomar cuidado. É importante pensar no céu, por quê? Pensar nas belezas do céu nos dá algo para esperar ansiosamente. E o livro de Apocalipse 22, de 1 a 2, o versículo 5 também diz: ele mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono do Cordeiro de Deus. Ao longo das nossas vidas, nós vamos acumulando experiência. Conforme os anos vai passando, a gente vai adquirindo experiência. Por isso que a Bíblia fala, é o primeiro mandamento que começa: honra seus pais e suas mães. Muitas das vezes nós, como jovens, não ouvimos os nossos pais. A primeira vez que eu vim nessa igreja, junto com o pastor Pedrinho na época, eu observava que havia muitos jovens dentro da igreja.
jovens hoje, eu sei que eles estão fora da igreja. Primeiro, que já passei da minha vida, estudar em colégio interno, sair do colégio interno e sair da igreja. Depois de 17 anos, voltar para a igreja. Você faz uma retrospectiva da sua vida e você então fala: se eu tivesse permanecido esse tempo todo na igreja, eu poderia ter dedicado mais tempo para Deus, trazido mais pessoas para dentro da igreja. Mas nunca é tarde para você voltar, para que Deus possa moldar a sua vida e você então ter uma vida de encontro pessoal com Deus, como Maria Madalena, como muitas outras pessoas tiveram, como o pior rei de Israel que já teve, o rei Manassés. A Bíblia diz que foi tão mal aos olhos de Deus, que ele foi pior que os reis pagãos, que o rei Davi lá atrás do passado teve que destruir. Foi levado cativo para a Babilônia, como se levasse um touro, com uma argola no nariz. Mas lá quando estava cativo em Babilônia, o rei Manassés, a Bíblia diz o seguinte: se fosse matar todas as pessoas de uma só vez, que ele mandou matar, todas as ruas de Jerusalém, a Bíblia é clara, todas as ruas de Jerusalém, de um extremo ao outro, ficariam cheias de sangue, de tantas pessoas que ele mandou matar, inclusive os próprios filhos vivos, queimados a Deus Maloque, da Satanás. Lá no cativeiro, lembrou-se da oração que o rei Salomão fez, que em partes disse, quando eles estavam inaugurando o templo, quando eles estavam indo para o templo para inaugurar aquele templo magnífico. Eu fico pensando como deve ser bonito. Eu ouvi esses dias os vídeos das pessoas judias, dos judeus lá de Jerusalém cantando. Vou falar só um pouquinho no final sobre isso, para que nós possamos entender. É maravilhoso, é espetacular quando uma igreja inteira canta a Deus. E quando ele estava indo para inaugurar o templo, foram sacrificados tantos animais a Deus que não se podia contar. E parte da oração de Salomão disse: Senhor, se porventura, se por acaso, os seus filhos vieram desviar dos seus caminhos, e o Senhor permitir que sejam levados cativos, como escravos, para longe, e se lá no cativeiro os seus filhos clamarem ao Senhor, então ele diz: Senhor, inclina seu ouvido até seus filhos, ouça o clamor dos seus filhos e os traga de volta. Quando eu era criança, ouvia muito lá no Paraná uma música que aparentemente eu pensava que era um branco que tocava nas áreas. Vai para o azul, navegar nos rios da Babilônia, mas era um salmo, se tornou uma música. Deus traz então de volta Manassés. Foi o rei que mandou cerrar o profeta Isaías ao reino. O profeta Isaías fugiu, se escondeu no meio do tronco de uma árvore. E para tirá-lo de lá, mandou cortar o tronco com o meio. E o profeta Isaías foi cerrado ao reino. Lá na galeria de Aves da Fé de Deus, as pessoas foram cerradas ao reino. Então, nós estamos vendo Apocalipse 22, versículo 2 e 5. No meio da sua praça, de ambos os lados do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore é para a cura das nações. E aí o versículo diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz, e lâmpadas do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão com eles pelo século do século. Pensar no céu pode sustentar você frente ao grande sofrimento da sua morte. 2 Timóteo, agora 4, versículo 6, 18 diz: quanto a mim, ali o apóstolo Paulo estava pressentindo que seria morto, aonde ele estava, naquela casa alugada em Jerusalém, vivendo os 2 últimos anos. Ele disse: quanto a mim, estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está muito próximo. Ele estava pressentindo. E o Senhor, ele diz, me livrará de toda má obra e me levará a salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória pelo século do século. É assim que fez aqui no homem. Antes de ler o versículo final, eu gostaria de mostrar para vocês algo que eu venho vendo há algum tempo.
Nós sabemos da guerra que nesse momento estava ali acontecendo no Oriente Médio. Nesse momento existe, talvez você pode dizer, mas isso não é possível, pelo que a Bíblia está dizendo, talvez já aconteceu, ou talvez irá acontecer. A Primeira Guerra Mundial foi de 1900, a Primeira Guerra Mundial foi em 1918, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Jerusalém, o povo judeu estava inserido. Sua pátria, quando Jesus esteve nessa terra, o povo judeu vivia em suas terras e pagava tributo para César. Em 1947, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, sendo presidente da ONU, devolve o Estado, reconhece Israel como uma nação. Em 1948, Israel volta a ser uma nação. Inclusive, se você for em Jerusalém, tem uma praça lá com o nome de Oswaldo Aranha. Mas na Segunda Guerra Mundial, os judeus perceberam que queriam ficar mais do lado da Inglaterra, fizeram um tratado. Então a Inglaterra disse que se ganhasse a guerra, então Jerusalém e Israel voltaria a ser uma nação, claro, e Jerusalém passaria a ser novamente a capital dos judeus. Mas também eles precisaram fazer um acordo com alguns países ali do Oriente Médio, e essa promessa foi feita àquelas pessoas também. O profeta Isaías, não tem aqui, mas na Bíblia está anotado, ele faz uma pergunta: pode uma nação nascer duas vezes? Israel nasceu quando Jesus fez a promessa a Abraão. Em 1948, Israel volta a nascer novamente como uma nação. Desde então vem tendo guerras. A Palestina vem tentando eliminar Israel da face da terra, e a Palestina é um estado, é um país que tem 40 quilômetros por 12 quilômetros. Somente isso, 40 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. 70% dos palestinos são pessoas boas, muitos deles trabalham em Jerusalém, Israel vão e voltam. Mas existe um pequeno grupo ali que é o Hamas, que nós estamos ouvindo, que há muito tempo, inclusive, o ex-ministro já faleceu, chamado Yasser Arafat, que tentando eliminar Israel da face da terra. O livro de Sofonias 2, versículo 4 diz: pode Gaza, porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada. Asdod ao meio-dia será expelida e Ekron desgarrada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, que a vós farei destruir até que não haja morador. Sofonias 2, 6 e 7. A borda do mar será pastagem com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. Descerá a costa para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem. E aqui vem falando Amós no versículo 6. Assim também diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e por quarto não retirarei o castigo, porque levaram em cativo todos os cativos para entrarem em Edom. Escrevam o que eu vou dizer para vocês agora. Não sei quanto tempo vai durar essa guerra, mas após o término dessa guerra, por um curto período de tempo, Jerusalém será exclusivamente capital dos israelenses, porque até então era Israel dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Mas com essa guerra agora, por um curto período de tempo, será dos judeus. Eles têm aí, não sei se todos vocês observaram, eles têm um sistema de guerra que nenhum outro país tem, chamado Iron Dome, ou Domo de Ferro. É um sistema que eles criaram, um sistema que tem uma base. Essa base detecta tudo que vem em ataque contra Israel, todo o campo de Israel, todo o território de Israel, avião, um jato de guerra, ele leva 4 minutos para atravessar de uma ponta a outra de Israel. Se eles não houvessem criado esse domo de
talvez, mas Deus diz aqui, tem um versículo que diz aqui diz, vocês podem ir na sua casa de Jeremias, porque assim diz o Senhor, Jeremias 33, vocês podem ler o Jeremias 33 todo, principalmente 15 a 21, porque assim diz o Senhor, sempre haverá um descendente de Davi na casa do trono de Israel, e sempre haverá sacerdote levita para me oferecer holocausto e ofertas, porque aqui também Jesus fala também da Jerusalém celestial, mas aqui ele está falando, porque se Deus permitisse que fosse eliminado por completo todo Israel da face da terra, os descendentes de Jesus aqui na terra, humanamente falando, teriam sido exterminados. Se Hitler tivesse ganhado a guerra, e Hitler não era alemão, se ele tivesse ganhado a guerra, teria eliminado todos os judeus da face da terra, e Deus não permitiu. Deus permitiu que muitos reis fossem levados cativos para a Babilônia, porque eles haviam se afastado e precisavam dar uma lição neles. Mas Deus sempre enviava o profeta dizendo: vocês vão, mas vocês voltarão. E Deus não vai permitir que Israel seja eliminada. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que os anjos e arcanjos estão ajudando o povo judeu. E eu não duvido, porque todo mundo hoje está voltado para Jerusalém, por onde Jesus passou. E para complementar, para terminarmos, Ellen White, na sua primeira visão, aos 17 anos de idade, ela foi convidada por uma amiga chamada Eunice Hastings para que fosse na sua casa, um dia determinado, para um pequeno grupo, para um grupo de oração em uma ou duas mulheres. Nós acreditamos que seja na segunda quinzena de dezembro de 1844, quando Ellen White tinha 17 anos. Ela estava fraca, com pneumonia dupla nos pulmões, escarrando sangue, tuberculose. Ela vai se arrastando. Ela estava desenganada pelos médicos. Então ela vai se arrastando até a casa de Eunice Hastings e das outras amigas para um pequeno grupo de oração. Nesse momento, nesse período, Ellen White morava em Portland, no Maine, um dos estados mais pobres dos Estados Unidos. E quando ela estava ali, ela descreve o evento dizendo, primeiros escritos, página 14, quando eu estava orando junto ao altar da família, ela disse o seguinte: o Espírito Santo sobreveio. Ela disse em outras palavras: o poder de Deus sobreveio sobre mim. E pareceu-me, ela disse, pareceu que estava subindo cada vez mais alto. Naquele momento, o chamado de Deus se manifestou através do Espírito Santo. Ellen White nunca mais introduziu essa frase: o Espírito Santo sobreveio sobre mim, ou o poder de Deus sobreveio sobre mim. Ela sempre dizia: foi me mostrado. E nessa parte dessa visão, então, nós podemos dividir em três partes. A primeira parte era sendo levada até a cidade santa, a Jerusalém celestial. A segunda parte dessa visão, Ellen White descreve então que ela vê caminhando nas cidades santas, inclusive os irmãos Stokes, que pouco antes de 22 de outubro de 1844 eles foram mortos. Ela viu que eles estariam lá, não que estavam. Ela viu que eles estariam lá. Quem está no céu hoje, nós sabemos: Moisés, Enoque e Elias. E aqueles que, quando Jesus deu o último brado na cruz, a Bíblia menciona que túmulos se abriram. E no domingo pela manhã, quando Jesus ressuscitou, quando hoje também alguém fala: Jesus, teu pai te chama, sai para fora. A Bíblia menciona que quando Jesus saiu para fora, aqueles túmulos que haviam sido abertos na sexta-feira à tarde, aquelas pessoas levantaram dos túmulos e caminharam por Jerusalém. E Ellen White, o grande conflito, diz que eles estão no céu como troféus, não como Enoque, Moisés e Elias, como troféus. E naquele momento, Jesus estando no monte da transfiguração, teve um momento que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Teve um momento que Pedro ele percebeu que ao lado de Jesus havia outras pessoas, Moisés e Elias. Naquele momento, então, ao lado de Jesus, ali ele estava agonizando, gotas de sangue estavam caindo em Jesus, e ele observa que ao lado dele já estava
ele precisava de morrer não somente por aqueles dois que já estavam no céu. Moisés é um que, nós sabemos a história, ele não entrou na terra prometida, na Canaã terrestre, ele sobe no Monte Nebo, e dirá Jesus permite que ele olhe a terra prometida, onde que os israelenses iam habitar em breve. E ele morreu no Monte Nebo, mas depois ele foi levado para o céu. A Bíblia diz em Judas que Satanás reclamou pelo corpo de Jesus, pelos e o Senhor que veio nele. E a segunda e a terceira parte dessa visão, Ellen White, então, é trazida para a cidade santa, Nova Jerusalém, após o milênio. E quando ela veio, ela observa que havia uma mesa quilométrica. Ela desejava pegar um dos frutos para comer, ela quis pegar, e ela diz em primeiro escrito, quando ela vai pegar o fruto, Jesus disse, filha, ainda não. Se você comer desse fruto, você não pode voltar. Eu preciso que você volte. Eu preciso que você descreva tudo o que você viu. Eu preciso que você se prepare para o fim do dia. Você virá. Eu termino com o último versículo, que é o versículo que nós começamos no começo, 1 Coríntios 2, versículo 9. E aqui diz, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando o irmão prepara o hino final para nós cantarmos, que você possa ter a certeza que Jesus virá muito em breve. Que nós possamos ter em mente também que hoje o mais importante não é a volta de Jesus, é como está a minha vida, como está a sua vida. Se Jesus voltasse hoje, você não sabe